Você já imaginou ser rejeitada pela própria família, ouvir de um milionário poderoso que você, uma órfã, não tem nenhum direito? E se, no momento mais humilhante da sua vida, um documento inesperado mudasse tudo? Hoje, eu vou te contar a minha história, uma história real de dor, superação e justiça, que aconteceu durante uma reunião familiar que jamais vou esquecer. Prepare-se para se emocionar, porque o que aconteceu naquele dia mudou para sempre o rumo da minha vida. Se você já se sentiu excluída, injustiçada ou desacreditada, fica comigo até o final deste vídeo. Tenho certeza de que você vai se identificar e se inspirar com a minha jornada. E não esquece, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das minhas histórias. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e esperança. Agora, respira fundo e vem comigo descobrir como um simples documento foi capaz de provar que, sim, eu tinha direito, e muito mais do que eles imaginavam. Se quiser adaptar para um público específico ou incluir mais detalhes, é só avisar. As palavras dele ainda ecoam na minha mente, como se tivessem sido gravadas a ferro em minha memória. A órfã não tem nenhum direito. Eu estava sentada à mesa, as mãos trêmulas escondidas sob o tampo de madeira polida, tentando controlar a respiração para não demonstrar o quanto aquelas palavras me feriam. O salão estava cheio de gente, todos vestidos com roupas caras, perfumes caros, sorrisos frios. E eu, ali, me sentindo menor do que nunca, como se fosse uma intrusa em um mundo que nunca me pertenceu de verdade. A reunião acontecia na casa de campo da família, um lugar que, para mim, sempre foi mais cenário de pesadelos do que de sonhos. As paredes altas, cobertas de quadros de antepassados que me olhavam com desconfiança, pareciam apertar o ar ao meu redor. O cheiro de madeira antiga misturado ao aroma de café fresco e flores recém-colhidas me dava náuseas. Eu sabia que aquele dia seria difícil, mas não imaginava que seria tão cruel. O motivo da reunião era a leitura do testamento do meu tio-avô, o patriarca da família, que havia falecido há pouco mais de uma semana. Ele era o milionário, o homem que todos temiam e reverenciavam, e que, de alguma forma, sempre me tratou com uma gentileza silenciosa, diferente do resto da família. Eu era órfã, a filha da irmã mais nova dele, que morreu junto com meu pai em um acidente de carro quando eu tinha apenas 6 anos. Desde então, fui criada por parentes distantes, sempre à margem, sempre lembrada de que não era de sangue puro, como gostavam de dizer. Naquela manhã, acordei cedo, o coração disparado, o estômago embrulhado. Vesti meu melhor vestido, um azul simples, mas elegante, que comprei com o dinheiro do meu primeiro emprego. Prendi o cabelo em um coque baixo, tentando parecer mais velha, mais forte, menos vulnerável. Quando cheguei à casa de campo, fui recebida pela governanta, Dona Lúcia, a única pessoa ali que me tratava com um mínimo de carinho. Bom dia, minha querida. Fique tranquila, vai dar tudo certo, ela sussurrou, apertando minha mão com delicadeza. A sala estava cheia. Meus primos, tios, tias, todos sentados em volta da mesa comprida, conversando em sussurros, lançando olhares furtivos na minha direção. No centro, o advogado da família, Dr. Henrique, organizava os papéis com uma calma irritante. E, à cabeceira, estava ele, meu tio Ricardo, o filho mais velho do patriarca, o homem que herdaria quase tudo, segundo diziam. Ele era o milionário agora, e fazia questão de deixar isso claro em cada gesto, cada palavra. Quando todos se acomodaram, Dr. Henrique pigarreou e começou a leitura. O testamento era longo, cheio de formalidades, cláusulas, nomes e números. Meus primos trocavam olhares ansiosos, alguns sorrindo discretamente ao ouvir seus nomes associados a propriedades, carros, contas bancárias. Eu ouvia tudo em silêncio, o coração apertado, esperando pelo momento em que meu nome seria mencionado. E então, finalmente, chegou a minha vez. A minha sobrinha, filha de minha querida irmã, Deixo, começou o advogado, mas foi interrompido por uma risada seca de tio Ricardo. Por favor, Henrique, não perca tempo com isso. A órfã não tem nenhum direito aqui. Todos sabem que ela não faz parte da família de verdade, ele declarou, a voz alta e firme, como se estivesse apenas afirmando um fato óbvio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti todos os olhares se voltarem para mim, alguns com pena, outros com desprezo,
a maioria apenas curiosos para ver como eu reagiria. Eu quis desaparecer, quis gritar, quis chorar. Mas não fiz nada disso. Apenas olhei para o advogado, esperando que ele continuasse. Dr. Henrique hesitou por um momento, olhando de Ricardo para mim, e então voltou ao testamento. Como eu dizia, deixo a minha sobrinha, Maria Clara, a casa da praia em Angra dos Reis, bem como a quantia de R$ 500.000, a serem depositados em sua conta pessoal, conforme instruções anexas. A sala explodiu em murmúrios. Tio Ricardo ficou vermelho, os olhos faiscando de raiva. Isso é um absurdo. Ele só pode ter enlouquecido no final da vida. Essa menina não tem direito a nada. Ela não é uma de nós, ele gritou, batendo com força na mesa. O advogado manteve a calma, mas sua voz estava mais firme agora. O testamento é claro, senhor Ricardo. E, além disso, há um documento anexo, assinado e registrado em cartório, que reconhece Maria Clara como herdeira legítima, com todos os direitos assegurados por lei. Eu senti as lágrimas ameaçando cair, mas me segurei. Olhei para Ricardo, que me encarava como se eu fosse uma ameaça, um erro, uma mancha em sua linhagem perfeita. Mas, pela primeira vez, senti uma centelha de força dentro de mim. Eu não era uma intrusa. Eu era parte daquela família, gostassem eles ou não. A reunião continuou, mas eu mal ouvia o que diziam. Minha mente estava longe, revivendo todos os momentos em que fui tratada como menos, como invisível, como alguém que não merecia nada. Lembrei das festas em que me deixavam de lado, das viagens em que eu era a última a ser convidada, das vezes em que ouvi sussurros sobre minha origem, sobre como eu era apenas a órfã. Lembrei da minha mãe, do seu sorriso doce, da forma como ela me abraçava quando eu tinha pesadelos. Lembrei do meu pai, das histórias que ele contava antes de dormir, do cheiro do seu perfume. Eles se foram cedo demais, e eu fiquei sozinha, à mercê de uma família que nunca me aceitou de verdade. Mas naquele momento, com o documento nas mãos, eu senti que, de alguma forma, eles estavam ali comigo, me dando força para enfrentar tudo aquilo. Quando a reunião terminou, todos começaram a se levantar, alguns me lançando olhares de ódio, outros de inveja, poucos de respeito. Tio Ricardo veio até mim, o rosto ainda vermelho, os punhos cerrados. Isso não vai ficar assim, menina. Eu vou contestar esse testamento. Você não vai ficar com nada. Ouviu bem? Nada. Ele sussurrou, a voz baixa e ameaçadora. Eu o encarei, tentando não demonstrar medo. Faça o que achar melhor, tio. Mas o documento é claro. E eu não vou abrir mão do que é meu por direito. Ele bufou e se afastou, empurrando quem estivesse em seu caminho. Eu respirei fundo, sentindo o peso do mundo nos ombros, mas também uma leveza nova, como se, pela primeira vez, eu tivesse encontrado meu lugar. Saí da sala e fui até o jardim, onde Dona Lúcia me esperava com um sorriso triste. Você foi muito corajosa, minha menina. Sua mãe teria muito orgulho de você, ela disse, me abraçando com força. Eu chorei, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Chorei por tudo que perdi, por tudo que sofri, mas também por tudo que conquistei naquele dia. Os dias seguintes foram um turbilhão. Tio Ricardo realmente tentou contestar o testamento, alegando insanidade do pai nos últimos meses de vida. Contratou os melhores advogados, espalhou boatos, tentou me intimidar de todas as formas possíveis. Mas o documento era sólido, incontestável. O reconhecimento de minha mãe como filha legítima e, por consequência, meu direito à herança, estava registrado em cartório, com todas as assinaturas e testemunhas necessárias. Durante semanas, vivi em um estado de tensão constante. Recebia ligações anônimas, mensagens ameaçadoras, olhares hostis sempre que cruzava com algum membro da família. Mas também recebia apoio de pessoas inesperadas. Minha prima Helena, que sempre foi distante, me procurou um dia, dizendo: Maria Clara, eu sei que não fui a melhor das primas. Mas quero que saiba que admiro sua coragem. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Pela primeira vez, senti que talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. Aos poucos,
Fui me acostumando com a ideia de que tinha, sim, um lugar naquela família, mesmo que muitos não aceitassem. Comecei a frequentar mais a casa da praia, a cuidar dela, a transformá-la em um lar de verdade. Convidei amigos, organizei encontros, abri as portas para quem quisesse compartilhar momentos felizes, sem julgamentos, sem exclusões. Mas a sombra de Ricardo ainda pairava sobre mim. Ele não desistia, não aceitava a derrota. Um dia, apareceu de surpresa na casa da praia, acompanhado de 2 advogados. Eu estava no jardim, regando as plantas, quando ouvi o portão bater com força. Maria Clara. Preciso falar com você, ele gritou, a voz carregada de raiva. Fui até a entrada, o coração acelerado, mas determinada a não me deixar intimidar. O que você quer, tio? Perguntei, tentando manter a calma. Quero que desista dessa farsa. Você sabe tão bem quanto eu que não merece nada disso. Essa casa, esse dinheiro, tudo deveria ser meu. Meu pai estava fora de si quando fez esse testamento. Você não passa de uma aproveitadora. Ele cuspiu as palavras, os olhos cheios de ódio. Os advogados tentaram intervir, mas eu os ignorei. Olhei para Ricardo, sentindo uma mistura de pena e raiva. Eu não vou desistir, tio. Não estou aqui para tirar nada de ninguém. Só quero o que é meu por direito. E, se o senhor não consegue aceitar isso, sinto muito. Mas não vou abrir mão da minha dignidade para agradar seu orgulho. Ele ficou em silêncio por um momento, os punhos cerrados, o rosto contorcido de raiva. Depois, virou-se e foi embora, os advogados atrás dele, murmurando desculpas. Fiquei ali, parada, sentindo o vento do mar no rosto, o cheiro de sal e flores misturado ao ar. Pela primeira vez, senti que estava realmente livre. Livre do medo, da culpa, da sensação de não pertencimento. Com o tempo, as coisas foram se acalmando. Ricardo acabou desistindo de lutar, talvez cansado, talvez convencido de que não adiantava mais. Os outros membros da família foram, aos poucos, me aceitando, ou pelo menos tolerando minha presença. Eu aprendi a não me importar tanto com o que pensavam. Aprendi a valorizar quem realmente estava ao meu lado, quem me apoiava de verdade. A casa da praia se tornou meu refúgio, meu lar. Lá, criei novas memórias, novas histórias, novas amizades. Recebi Dona Lúcia para passar temporadas comigo, convidei Helena e outros primos para festas, abri as portas para quem quisesse compartilhar momentos felizes. Mas, acima de tudo, aprendi a me valorizar. Aprendi que não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz, para ser quem sou. Aprendi que meu valor não está no sangue, no sobrenome, no dinheiro, mas na minha coragem, na minha força, na minha capacidade de amar e perdoar. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto cresci, o quanto aprendi. A dor ainda existe, as cicatrizes ainda estão aqui, mas já não me definem. Sou mais do que a órfã, mais do que a herdeira, mais do que a menina rejeitada. Sou Maria Clara, filha de pais incríveis, sobrinha de um homem que, apesar de tudo, me reconheceu como parte da família. E isso ninguém pode tirar de mim. Às vezes, sento no jardim da casa da praia, olhando o mar, sentindo a brisa no rosto, e penso em tudo que vivi. Penso em minha mãe, em meu pai, em tudo que eles me ensinaram. Penso em Dona Lúcia, em Helena, em todos que estiveram ao meu lado quando mais precisei. Penso em Ricardo, em sua raiva, em sua dor, e sinto pena. Ele nunca entendeu que o verdadeiro valor de uma família está no amor, no respeito, na aceitação. A vida me ensinou, da forma mais dura possível, que nem sempre somos aceitos onde mais desejamos pertencer. Mas também me ensinou que podemos construir nosso próprio lugar, nosso próprio lar, nossa própria família. E, no fim das contas, é isso que importa. O documento provou o contrário. Provou que eu tinha, sim, direito. Mas, mais do que isso, provou que eu tinha valor. E isso, ninguém pode contestar. Os meses passaram, e a casa da praia se tornou um ponto de encontro para pessoas que, como eu, buscavam um lugar para chamar de lar. Organizei retiros, encontros, festas simples, sempre com o objetivo de criar um ambiente acolhedor, onde todos se sentissem bem-vindos. Aos poucos,
fui construindo uma nova família, feita de amigos, vizinhos, pessoas que cruzaram meu caminho e decidiram ficar. Dona Lúcia se tornou minha confidente, minha segunda mãe. Passávamos horas conversando no jardim, tomando chá, lembrando dos velhos tempos, sonhando com o futuro. Você merece toda a felicidade do mundo, minha menina. Nunca duvide disso, ela dizia, segurando minha mão com carinho. Helena, minha prima, se aproximou cada vez mais. Descobrimos afinidades, compartilhamos segredos, rimos e choramos juntas. Ela me contou sobre suas próprias dores, suas inseguranças, suas lutas para ser aceita em uma família tão rígida e exigente. Eu sempre te admirei, Maria Clara. Você nunca se deixou abater, mesmo quando todos te viravam as costas. Eu queria ter metade da sua coragem, ela confessou, os olhos marejados. Você tem, Helena. Só precisa acreditar em si mesma, respondi, abraçando-a com força. Aos poucos, fui deixando para trás o peso do passado. As lembranças dolorosas ainda existiam, mas já não me paralisavam. Aprendi a perdoar, a seguir em frente, a construir uma vida nova, cheia de significado. Ricardo, por sua vez, se afastou. Ouvi dizer que se mudou para o exterior, tentando recomeçar longe das lembranças, longe de mim. Sinto pena dele, mas também alívio. Não desejo mal a ninguém, mas preciso de paz, de tranquilidade, de espaço para ser feliz. Hoje, sou uma mulher diferente. Mais forte, mais confiante, mais feliz. Aprendi que a vida é feita de escolhas, de recomeços, de coragem para enfrentar o que vier. Aprendi que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma saída, sempre há esperança. A casa da praia é meu símbolo de vitória, de superação, de pertencimento. Cada canto, cada detalhe, cada lembrança ali construída é uma prova de que sou capaz, de que mereço ser feliz. E, acima de tudo, aprendi que o verdadeiro direito não está em documentos, em testamentos, em heranças. Está no amor, no respeito, na dignidade. E isso, ninguém pode tirar de mim. Sei que ainda enfrentarei desafios, que a vida nem sempre será fácil. Mas agora, estou pronta. Pronta para viver, para amar, para ser feliz. Pronta para construir minha própria história, do meu jeito, com minhas próprias regras. E, se algum dia alguém tentar me dizer que não tenho direito a nada, que não pertenço, que não sou suficiente, vou lembrar daquele dia, daquela reunião, daquele documento. Vou lembrar da força que encontrei dentro de mim, da coragem de enfrentar tudo e todos, da certeza de que sou, sim, digna de tudo que conquistei. Porque, no fim das contas, o que realmente importa é o que construímos dentro de nós. E isso, ninguém pode contestar. Os dias na casa da praia começaram a ganhar um ritmo próprio, quase como se o lugar respirasse junto comigo. Cada manhã era um convite para recomeçar, para me redescobrir, para me permitir ser feliz sem pedir licença. O sol nascia devagar, tingindo o céu de tons dourados e cor-de-rosa, e eu me sentava na varanda com uma xícara de café, ouvindo o som das ondas quebrando suavemente na areia. Era um ritual silencioso, mas cheio de significado. Ali, sozinha com meus pensamentos, eu me sentia inteira. Aos poucos, fui me aproximando dos vizinhos, pessoas simples, de sorriso fácil, que logo me acolheram como uma das suas. Dona Cida, que morava na casa ao lado, me trazia bolos frescos e histórias engraçadas sobre sua infância. Seu Antônio, pescador de mãos calejadas, me ensinou a remar e a pescar, rindo das minhas tentativas desajeitadas. Eles não sabiam nada sobre testamentos, heranças ou disputas familiares. Para eles, eu era apenas Maria Clara, a moça da Casa Azul, e isso bastava. Foi nesse ambiente de acolhimento que comecei a me curar das feridas antigas. Mas, como toda cicatriz, algumas dores insistiam em latejar de vez em quando. Às vezes, à noite, deitada na cama, eu me pegava pensando em tudo que vivi, em tudo que perdi. Lembrava das festas de Natal em que me sentava no canto da sala, observando os outros trocarem presentes e risadas, enquanto eu recebia apenas um olhar de pena ou um presente genérico, comprado às pressas. Lembrava dos aniversários em que minha presença era quase um incômodo, um lembrete de uma tragédia que ninguém queria lembrar. Essas memórias doíam,
mas também me faziam perceber o quanto eu havia mudado. Eu não era mais aquela menina assustada, que aceitava calada as injustiças. Agora, eu tinha voz, tinha força, tinha um lugar só meu. Certa tarde, enquanto organizava alguns papéis antigos na casa da praia, encontrei uma caixa de cartas que minha mãe havia escrito para mim quando eu era pequena. As letras delicadas, os desenhos nas margens, as palavras cheias de amor e esperança me fizeram chorar. Ela falava sobre sonhos, sobre coragem, sobre nunca desistir de ser feliz, mesmo quando tudo parecia difícil. Li cada carta com o coração apertado, sentindo sua presença ali comigo, como se ela me abraçasse através das palavras. Foi lendo aquelas cartas que decidi que precisava fazer algo mais. Não bastava apenas sobreviver, apenas resistir. Eu queria viver de verdade, queria ajudar outras pessoas que, como eu, se sentiam sozinhas, excluídas, sem direito a nada. Comecei a pesquisar sobre projetos sociais na região, sobre abrigos para crianças órfãs, sobre iniciativas de apoio a jovens em situação de vulnerabilidade. Descobri que havia uma pequena instituição na cidade vizinha, mantida com dificuldade por um grupo de voluntários. Fui até lá, conversei com a coordenadora, uma mulher forte e generosa chamada Teresa. Maria Clara, toda ajuda é bem-vinda. As crianças precisam de carinho, de atenção, de alguém que acredite nelas. Se você quiser participar, será um presente para todos nós, ela disse, sorrindo com os olhos. Passei a frequentar o abrigo todas as semanas, levando livros, brinquedos, organizando oficinas de arte, de leitura, de música. As crianças me receberam com desconfiança no início, mas logo se abriram, me contando suas histórias, seus medos, seus sonhos. Vi em cada uma delas um reflexo de mim mesma, da menina que fui, da solidão que senti. E, ao ajudá-las, senti que também estava me curando. A casa da praia se transformou em um espaço de encontros, de celebrações, de esperança. Organizei festas para as crianças do abrigo, piqueniques, tardes de cinema, rodas de conversa. Vi sorrisos se multiplicarem, vi olhos brilharem de alegria, vi vidas sendo transformadas, pouco a pouco. Helena, minha prima, se envolveu no projeto comigo. Ela tinha talento para música e passou a dar aulas de violão para as crianças. Juntas, criamos um coral, que se apresentou na praça da cidade em uma noite de Natal. Foi um momento mágico, cheio de emoção. As vozes das crianças ecoaram pelo ar, tocando o coração de todos que estavam ali. Vi lágrimas nos olhos de muitos, inclusive nos meus. Nesse processo, fui conhecendo melhor Helena. Descobri que, por trás da fachada de menina rica e mimada, havia uma mulher sensível, generosa, cheia de sonhos e inseguranças. Ela me contou sobre a pressão que sentia para ser perfeita, para corresponder às expectativas da família, para nunca errar. Eu sempre tive medo de decepcionar todo mundo, de não ser suficiente. Mas, vendo você enfrentar tudo isso com tanta coragem, percebi que preciso ser mais verdadeira comigo mesma, ela confessou, em uma noite em que ficamos conversando até tarde, sentadas na areia, olhando as estrelas. Você é suficiente, Helena. Sempre foi. Só precisa acreditar nisso, respondi, segurando sua mão. Nossa amizade se fortaleceu e, juntas, fomos construindo uma nova história, baseada em apoio mútuo, em respeito, em amor verdadeiro. Enquanto isso, as notícias sobre a disputa familiar continuavam a circular. Alguns jornais sensacionalistas chegaram a publicar matérias distorcidas, pintando-me como uma oportunista, uma usurpadora. No início, isso me magoou profundamente. Mas, com o tempo, aprendi a não me importar tanto com o que diziam. Eu sabia quem eu era, sabia o que havia vivido, sabia o valor do que conquistara. Certa vez, fui abordada por um repórter na porta do abrigo. Ele queria saber minha versão da história, queria um escândalo, uma frase de efeito. Maria Clara, como você se sente sendo chamada de a órfã que desafiou o milionário? Ele perguntou, o gravador em mãos, o olhar ávido por polêmica. Olhei para ele, respirei fundo e respondi. Eu me sinto orgulhosa de ter defendido meu direito, mas, acima de tudo, me sinto feliz por poder ajudar outras pessoas que, como eu, só querem uma chance de serem felizes. Não sou uma usurpadora. Sou uma sobrevivente.
E quero usar o que conquistei para fazer a diferença na vida de quem precisa. Ele ficou em silêncio por um momento, talvez surpreso com minha resposta. Depois, agradeceu e foi embora. A matéria saiu dias depois e, para minha surpresa, foi respeitosa, destacando meu trabalho no abrigo, minha história de superação. Aos poucos, a imagem que tinham de mim foi mudando. Pessoas que antes me olhavam com desconfiança passaram a me cumprimentar na rua, a me parabenizar pelo trabalho social. Recebi cartas, mensagens, convites para palestras, entrevistas. No início, tudo isso me assustou um pouco. Eu nunca quis ser famosa, nunca quis os holofotes. Mas entendi que minha história podia inspirar outras pessoas, podia mostrar que é possível vencer, mesmo quando tudo parece perdido. Em uma dessas palestras, conheci Ana, uma jovem que havia perdido os pais recentemente e se sentia perdida, sem rumo. Ela me procurou depois do evento, os olhos cheios de lágrimas. Maria Clara, sua história me deu esperança. Eu achava que nunca ia conseguir superar a dor, que nunca ia encontrar meu lugar no mundo. Mas agora vejo que é possível. Obrigada por compartilhar sua vida, por mostrar que a gente pode recomeçar, ela disse, me abraçando com força. Aquele abraço foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Senti que, de alguma forma, tudo que vivi, toda dor, toda luta, fazia sentido. Eu podia transformar minha história em algo bom, em algo que ajudasse outras pessoas a encontrar seu caminho. Com o tempo, o abrigo cresceu, ganhou novos voluntários, novas doações. Conseguimos reformar as instalações, criar novas oficinas, oferecer mais oportunidades para as crianças. Vi vidas sendo transformadas, vi sonhos sendo realizados, vi esperança renascer onde antes só havia tristeza. Minha relação com a família também mudou. Alguns tios e primos continuaram distantes, presos a seus preconceitos, às suas mágoas. Mas outros se aproximaram, pediram desculpas, reconheceram seus erros. Meu tio-avô, mesmo depois de morto, me deixou um presente maior do que qualquer herança material, a chance de reescrever minha história, de encontrar meu lugar, de ser feliz. Certa noite, sentei na varanda da casa da praia, olhando o mar iluminado pela lua. Helena estava ao meu lado, tocando uma melodia suave no violão. Dona Lúcia preparava um chá na cozinha, e as crianças do abrigo brincavam no jardim, rindo, correndo, vivendo. Fechei os olhos por um momento, sentindo a brisa fresca no rosto, ouvindo o som das ondas, das risadas, da música. Senti uma paz profunda, uma gratidão imensa por tudo que vivi, por tudo que conquistei. Pensei em minha mãe, em meu pai, em tudo que eles me ensinaram. Pensei em Ricardo, em sua dor, em sua incapacidade de amar. Pensei em todas as pessoas que cruzaram meu caminho, que me ajudaram, que me desafiaram, que me fizeram crescer. A vida é feita de encontros e desencontros, de perdas e ganhos, de dores e alegrias. Aprendi que não podemos controlar tudo, que nem sempre seremos aceitos, que nem sempre teremos o que desejamos. Mas também aprendi que podemos escolher como reagir, que podemos construir nossa própria felicidade, que podemos fazer a diferença na vida dos outros. Hoje, sou mais do que a órfã, mais do que a herdeira, mais do que a menina rejeitada. Sou uma mulher forte, corajosa, capaz de amar, de perdoar, de recomeçar. Sou Maria Clara, e isso basta. Sei que ainda enfrentarei desafios, que a vida nem sempre será fácil. Mas agora, estou pronta. Pronta para viver, para amar, para ser feliz. Pronta para construir minha própria história, do meu jeito, com minhas próprias regras. E, se algum dia alguém tentar me dizer que não tenho direito a nada, que não pertenço, que não sou suficiente, vou lembrar daquele dia, daquela reunião, daquele documento. Vou lembrar da força que encontrei dentro de mim, da coragem de enfrentar tudo e todos, da certeza de que sou, sim, digna de tudo que conquistei. Porque, no fim das contas, o que realmente importa é o que construímos dentro de nós. E isso, ninguém pode contestar. O tempo passou, e a casa da praia se tornou um símbolo de resistência, de acolhimento, de amor. Recebi pessoas de todos os cantos, de todas as histórias, de todas as dores. Vi amizades nascerem, vi famílias se formarem, vi vidas se transformarem.
Aprendi que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, nas propriedades, nas heranças. Está no amor, na generosidade, na capacidade de fazer o bem. Está na coragem de enfrentar o passado, de perdoar, de seguir em frente. Hoje, quando olho para trás, vejo uma trajetória cheia de desafios, de quedas, de recomeços. Mas vejo, acima de tudo, uma história de superação, de esperança, de vitória. Sou grata por tudo que vivi, por tudo que aprendi, por tudo que conquistei. Sou grata por cada pessoa que cruzou meu caminho, por cada lição, por cada abraço. E, acima de tudo, sou grata por ter encontrado meu lugar no mundo, por ter construído minha própria família, por ter feito a diferença na vida de outras pessoas. A órfã não tem nenhum direito, disseram. Mas o documento provou o contrário. E, mais do que isso, a vida provou que meu valor vai muito além de qualquer papel, de qualquer herança, de qualquer sobrenome. Sou Maria Clara. E isso, ninguém pode contestar. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me acompanhar nessa jornada tão intensa e cheia de reviravoltas. Espero que a minha história tenha tocado seu coração e mostrado que, mesmo quando tudo parece perdido, a verdade e a justiça podem prevalecer. Não importa o que digam sobre você, nunca deixe que tirem o seu valor ou o seu direito de ser feliz. Se essa história te inspirou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as próximas histórias de superação e coragem. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e força. Você pode fazer a diferença na vida de alguém hoje. E me conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida? Como você lidou com a injustiça? Eu vou adorar ler a sua experiência e responder cada mensagem com muito carinho. Muito obrigada por estar comigo até o final. Lembre-se, nunca deixe que ninguém diga que você não tem direito. A sua história importa, e você merece ser feliz. Até o próximo vídeo.